Meu nome é Tatiana, sou professora de escultura no curso de Artes Visuais da UFO, Universidade Federal de Uberlândia, e atualmente também integro a equipe do museu, o Museu Universitário de Arte, como coordenadora. Estou aqui mais na figura de uma pesquisadora para falar para vocês um pouco sobre a obra da Shirley Paz Leme. A artista Shirley Paz Leme integra o nosso acervo do MUNA, cerca de 8 obras nós temos no acervo dessa artista. Essa artista é muito importante para a gente porque ela, além de ter sido professora do curso de artes da UFO, o mesmo curso que atualmente eu leciono, ela também participou da fundação, digamos assim, da idealização do museu. E a Shirley também é uma artista muito reconhecida, não só regionalmente, aqui para a região de Minas Gerais, quanto também nacionalmente e internacionalmente. A artista já fez diversas exposições importantes lá fora, já ganhou vários prêmios e, de certa forma, ela está representando, ela é uma artista que é daqui da região e ela está representando uma certa arte, que a gente pode dizer regional, mas que obviamente se ampliou e se construiu no diálogo com o mundo. No nosso acervo, a gente tem várias obras, várias tipologias de obras dessa artista. A gente tem obras em gravura, a gente tem obras em desenho e a gente tem obras em tapeçaria também. Curiosamente, a Shirley, uma boa parte do tempo que ela lecionou aqui na universidade, ela dava aula de tapeçaria, né? E trabalhava muito com essas fibras naturais e tal. Então a gente tem um exemplar dessa fase, digamos assim, dos anos 70, que é um tríptico muito interessante também, que ela faz em homenagem ao Fontana. Ela corta um pedaço de uma superfície tecida. É interessante pensar como é que a Shirley construiu um pouco a carreira dela como artista, né? A artista se formou na Universidade Federal de Minas Gerais, na UFMG, e ela conta que nesse período de formação inicial, ela teve um professor que foi muito importante na carreira dela, na formação dela. E esse professor é nada mais do que o artista Amílcar de Castro. Ela teve uma grande relação com o Amílcar de Castro, que é um artista mineiro, mas que fez parte, digamos assim, dessa geração neoconcreta que a gente conhece, né, como neoconcreta dos anos 60, e que também é um artista de muita expressão nacional, muito importante para a arte brasileira. Com o Amílcar, né, a gente pode dizer que a Shirley aprendeu um pouco esse espírito de liberdade que ela chamava, né, que ela mesma fala, que é um professor que deixa o artista livre para escolher os seus materiais e para se expressar, né, dentro dos ateliês, né? Apesar de a gente saber que o Amílcar tem uma formação do desenho muito sólida, né? E ensinava desenho também, mas ele também trabalhou muitos anos, a grande marca dele foi com escultura, né? E que, na verdade, são dois meios que também são muito importantes para a Shirley, né? Apesar dela não fazer o desenho, digamos assim, convencional, com lápis, com grafite, a Shirley faz... O trabalho da Shirley é muito gráfico, né? Tanto quanto o do Amílcar. Então, essa herança gráfica eu tendo a olhar como uma herança do professor, né, vinda desses ensinamentos do Amílcar de Castro. A obra gráfica da
da Shirley, que é um pouco o que a gente vai falar mais aqui, ela é muito variada no sentido dos materiais. Isso é muito interessante. Como é que a artista opta por escolher materiais inusitados e que vêm muitas vezes da natureza, que tem essa fragilidade. Então a fumaça. Uma parte dessa produção, então, é a que a gente tem aqui no MUNA, né? E vou falar de uma série específica para a gente se deparar mais assim na obra, né? Em uma obra, como exemplo, né? Para se aproximar um pouco mais do trabalho dela e olhar para uma obra mais diretamente, eu vou falar de uma série que chama Janelas para Amilcar, que de novo é mais uma homenagem que ela faz para um artista que, nesse caso, é o seu professor, que ela mesma disse que foi muito importante na formação dela. E é uma série que ela desenvolve com litogravura e fumaça, né? Então são duas técnicas que ela mistura. A litogravura, para quem não sabe, é uma técnica de impressão cuja matriz é uma pedra, né? E então, depois que ela imprime essa mancha gráfica que ela faz na pedra, ela faz uma intervenção com fumaça, né? Que essa fumaça também deixa o seu rastro, o seu desenho no papel. Então a peça, cada impressão dessa virou um único desenho, né? Depois da intervenção, que sobrou a intervenção da fumaça, né? Ela conta um pouco que ela tentou, a partir da impressão em lito, né, desse desenho, desse grafismo que ela fez, essa composição gráfica que ela faz na pedra, né? Ela tentou dar um ar aveludado, né? Ela conta que ela conseguiu fazer isso, inclusive no ateliê onde era o ateliê do Amilcar, logo depois da morte dele. E essa tentativa dela no ateliê de gravura de fazer essas impressões, ela fala que de certa forma fracassou, porque a gravura ela achata, né? A impressão ela achata, ela perde esse aspecto tridimensional, que é a fumaça, que é o veludado da fumaça e toda essa névoa que se faz, né, no espaço. Então ela fez a intervenção pós-impressão e a gravura ganha esse aspecto tridimensional, mesmo etéreo, um pouco da composição com essa técnica. Uma outra coisa que a gente pode observar também nessas obras é a questão da janela, né? Esse enquadramento e a composição das janelas, né? É como se a fumaça estivesse saindo dessas janelas, e a própria composição da janela também lembra muitas obras do Amilcar de Castro, que são composições gráficas que ele vai enquadrando com umas pinceladas pretas, monocromáticas também. Então, o que é interessante a gente ver no trabalho dela é que ela não se limitou, digamos assim, ao uso desses materiais mais convencionais, mesmo trabalhando com papel, mesmo trabalhando com grafismo sobre papel, mesmo trabalhando com a técnica da gravura, ela consegue trazer uma novidade para a expressão gráfica, para essas técnicas, né? Ela consegue trazer, e ela traz esse repertório novo, revigorado, digamos assim, do desenho, né? Com esses outros materiais. Isso é muito interessante, a gente também pensar de onde vêm esses materiais, né? Por que ela traz esses materiais especificamente, né? E ela sempre se refere a um aspecto mais biográfico no trabalho, que ela morou muito tempo em fazenda.
Shirley tem um trabalho também muito interessante, importante na carreira dela, que são com os galhos, né? Galhos secos, que ela faz todo um tratamento com essa madeira para que eles não se deteriorem, não peguem nenhum bicho, né? Cupim, essas coisas. E que ela constrói esculturas que aparentemente são muito frágeis, né? Mas são enormes, são quase monumentais. Então, quando ela foi estudar nos Estados Unidos, fazer mestrado e doutorado, que ela se depara com a arquitetura vernacular, né? Que ela se depara assim como digamos assim, um objeto de estudo. E aí que ela volta para o Brasil e começa a fazer essas investidas mais instalativas, com galho, montando, de certa forma, alguns objetos, alguns que remetem a ocas, ninhos, enfim. Então tem essa referência também bem importante. Então, quando a gente põe, assim, aproxima essas duas, digamos, esses dois grandes grupos na obra da Shirley, né, o mais gráfico e sobre papel, digamos assim, essas investidas sobre papel e essas obras mais tridimensionais, a gente percebe algumas aproximações, algumas semelhanças e coerências dentro da escolha da própria artista, né? Tanto nesses materiais naturais, né, que vêm da natureza, como os galhos, a fumaça, os bichos, as plantas, enfim, quanto também com um aspecto quase que arquitetônico que aparecem nessas composições, né, que tem esse aspecto construtivo, meio arquitetônico, das janelas, por exemplo, que são essa série de desenhos de gravura, na verdade, de desenhos que ela faz em homenagem ao Amilcar. Então a gente consegue perceber esses dois elementos importantes também conversando no trabalho dela, o mais construtivo, o mais gráfico e o mais natural, o mais orgânico, né? Isso é interessante também perceber no trabalho dela. Então, eu considero a obra da Shirley Paisley, né, uma obra muito importante, não só para a arte brasileira, né, como um exemplar de uma artista mulher que trabalha com o tridimensional, né, e uma mulher que continua, uma artista que continua atuante mesmo, assim, tendo se aposentado, né, há muitos anos já da universidade, né, se dedicou uma parte da vida também à universidade, mas ela é muito atuante, ela continua produzindo muito, ela continua expondo, então é uma artista que tem grande expressão nacional, internacional, como eu falei, mas que tem esse legado também regional e que é muito importante para o MUNA, né? Tendo passado pela universidade, aqui pela nossa universidade, pela UFO, e tendo formado muitos alunos e alunas dentro do curso de artes visuais, né? Então é muito bacana que o museu possa contar com um conjunto representativo das obras dessa artista, né?